corpos hídricos eles já estão bastante colapsados, porque o desmatamento no Cerrado já atingiu metade da área do território do Cerrado. A quantidade de água nos corpos hídricos depende diretamente da cobertura de vegetação natural em todos os biomas brasileiros. Este é o Clima Sem Fake. Hoje vamos conversar sobre o Cerrado, a caixa d'água brasileira que está secando devido ao desmatamento. Conversamos sobre isso com Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza. Confira! O Cerrado é um bioma que ele ocupa o Planalto Central, então é uma região alta do Brasil, cujos solos são bastante antigos e bastante profundos. E as plantas do Cerrado, elas possuem raízes extremamente profundas, atingindo mais de 20 metros de profundidade. O Cerrado tem essa propriedade, né, devido à característica das plantas e a características do solo, de infiltrar muita água. E as raízes vão permitindo que essa água permeie até as camadas mais profundas do solo. O Cerrado também possui um grande número de nascentes. E essas nascentes vão alimentar rios que vão desaguar em bacias hidrográficas diversas. Então, por exemplo, a contribuição dos riachos, rios que nascem no Cerrado para o Rio São Francisco é de mais de 70% da sua vazão. Uma grande quantidade também contribui para a bacia do Paraná e outra quantidade enorme para a bacia do Tocantins e do Araguaia, que vão, né, rumo ao norte e desaguam na foz do Rio Amazonas. Então, essa capacidade, né, absorve a água da chuva, infiltra nas camadas mais profundas, nos aquíferos, e aí as várias nascentes vertem essas águas que correm pelo Cerrado, como é uma região mais alta, e vão indo para todas as regiões do Brasil, para todos os lados, alimentando aí o Brasil todo com muita água. O que acontece com os nossos recursos hídricos se a gente continuar desmatando o Cerrado no patamar em que estamos? Assim, é muito claro, Cíntia, que quando a gente desmata, a gente muda o ciclo da água. Então, não vai mudar nada nos próximos anos se a gente continuar desmatando. Sem vegetação nativa, o ciclo da água ele fica interrompido, ele fica afetado, impactado. Então, vai chover menos, vai ter menos água infiltrando no solo, vai ter menos água vertendo nas nascentes, vai ter menos água nos rios. É tudo muito interconectado, né? Os biomas são todos muito interconectados. Então, a umidade da Amazônia, ela passa pelo Cerrado para chegar no Sudeste, e a gente pensa muitas vezes de forma muito isolada. Então, a situação dos corpos hídricos do Brasil hoje, eles têm muito mais a ver com o colapso ambiental do Brasil todo, do que somente um ano que está chovendo menos, né? Os corpos hídricos eles já estão bastante colapsados, porque o desmatamento no Cerrado já atingiu metade da área do território do Cerrado. Então, esse funcionamento todo que eu te expliquei, essa qualidade toda do Cerrado já está bastante comprometida, porque o Cerrado está sendo substituído por monocultivos de soja, monocultivos de cana, pasto, que são sistemas que não têm essa capacidade tão profunda de absorção de água e de ciclagem de água. Então, é importante lembrar que tudo está interligado e que, além de ser um ano que choveu menos, há muitos e muitos anos a gente vem substituindo a vegetação natural por outros usos da terra que não permitem mais que o ciclo da água siga seu curso natural. O Cerrado está fazendo fronteira com todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampa. E aí, bom, a gente já sabe que isso está impactando a água. Como é que está impactando os outros biomas, né? Vamos imaginar assim, no cenário apocalíptico que o Cerrado seja eliminado por completo, acontece o que com os demais biomas? Bom, primeiro que os demais biomas vão receber menos águas, os seus rios vão ser menos caudalosos, porque a contribuição de volume de água para o Pantanal é bastante importante, para a Caatinga, né, pensando principalmente no Rio São Francisco, é bastante importante, e em regiões, na porção mais sul da Amazônia também, né? As fronteiras dos biomas, elas não são tão rígidas, elas são espaços de transição, né? Então, também, a gente nem sabe muito bem como que se daria o impacto também com relação às espécies que ocorrem em mais de um bioma, né, e espécies que migram e passam uma parte do ano, por exemplo, num bioma e outra parte do ano em outro bioma, né?
Então, acho que principalmente esses impactos. Agora, também há a questão climática, né? Uma vez que o cerrado é substituído por monocultivos, a temperatura do ar, exatamente em cima do solo, aumenta muito. Então, isso faz com que as massas de ar se movimentem de forma distinta e que haja chuvas muito fortes e torrenciais na época do ano. Então, são chuvas que também já não são possíveis de serem retidas no solo, porque, como o volume é muito grande de uma vez, o solo encharca rapidamente e aí tem muita erosão, né? Então, essa mudança toda do clima também afeta diretamente os biomas vizinhos, né? Por um lado, pode capturar chuva do bioma vizinho, e por outro lado, levar uma chuva torrencial em um momento inesperado, né? São processos ainda pouco conhecidos, eu diria. Eu acho que é muito importante que a gente leve para a sociedade essa questão da integração dos ecossistemas, né? Um ecossistema depende da outra, os fluxos de água, carbono, biodiversidade, clima, né, a temperatura, etc. Não tem uma parede, né, não é fechado, é tudo fluido, né? Então, sim, quando a gente desmata o cerrado, a gente está contribuindo também com que o Pantanal fique mais seco, com que a Amazônia fique mais seca, e a Caatinga e a Mata Atlântica sejam afetadas também. Tem um relatório do MAP Biomas que mostra que a maior parte, 75%, né, na minha maior parte, a imensa maioria do desmatamento no Cerrado ocorre em áreas privadas. E a gente está discutindo no Congresso uma matéria que, bom, entre outros argumentos, define o seguinte: a falta de titularidade sobre a terra é o que contribui para o desmatamento. O argumento principal está sendo esse para mexer na lei de terras e destinação de áreas sem destinação. Eu queria que você comentasse, então, um pouquinho como esse argumento se encaixa nessa realidade, em que a maior parte do desmatamento no Cerrado, no bioma Cerrado, são em áreas privadas, que tem um dono direitinho. Argumentar isso para mudar a legislação vai melhorar, vai ajudar no quê a combater o desmatamento no Cerrado? Comentar esse projeto de lei é algo, assim, bem complexo, porque tem muita coisa envolvida aí, né? E a gente sabe que as argumentações que estão postas na mesa não são as argumentações reais para que haja essa super regularização do ilegal, né? O que a gente sabe no Cerrado é que grande parte do desmatamento poderia ser legal, porque o Código Florestal estabelece que até no Cerrado que está fora da Amazônia Legal, até 80% de uma propriedade pode ser desmatado legalmente. E até 65% no bioma Cerrado dentro da Amazônia Legal também pode ser desmatado legalmente. Então, grande parte dos desmatamentos ocorrem no conceito na intenção de ser legalizado, porque eles são passíveis de legalização. No entanto, o MAP Biomas também está checando que 99% dos desmatamentos está ilegal, né? Não passou pelo processo de solicitação de supressão de vegetação natural, né? Então, esses argumentos, eles realmente não se encaixam muito bem, e a questão também que a gente vê é que muitas dessas áreas, elas estão sendo ocupadas por fazendeiros, por fazendas, elas têm um documento que tenta ser legal, mas há muita sobreposição com territórios de povos e comunidades tradicionais que vem ocupando ali aquela terra há mais de uma centena de anos. Então, não há como aquela terra não ser uma terra devoluta, uma terra pública, né? Então, a questão fundiária é muito complexa e o agronegócio, muitas vezes, ele se vale dessa complexidade para grilar terras e colocar essas terras no mercado para que elas sejam, então, desmatadas para a produção de commodities. Bom, Isabel, eu queria fazer uma última pergunta, que tem a ver com a questão da biodiversidade. Até dói no coração saber que o Cerrado está sendo tão degradado e tem 30% da biodiversidade brasileira, é a maior savana, a savana mais biodiversa do mundo. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que vivem dessa biodiversidade, né? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como a degradação do Cerrado impacta a vida dessas comunidades que dependem dessa biodiversidade, que tem um conhecimento atrelado a essa biodiversidade, né? E, bom, e falar um pouco desses projetos, né? Como a gente poderia estar oferecendo por meio da biodiversidade um outro tipo de
sustento, desenvolvimento, enfim. Nossa, o potencial da biodiversidade para geração de renda, inclusão social, cura de doenças, alimentação é gigantesco. Mas não há muito interesse da sociedade, não há vontade política. Em vez de a gente estar baseando a nossa matriz econômica em exportação de commodities, a gente poderia estar tendo uma produção, uma balança comercial pautada no uso sustentável da nossa biodiversidade, das nossas paisagens, potencial turístico, né, potencial alimentar, é assim, gigantesco. Então, existem várias comunidades que, além de sua área de uso de moradia, ela ocupa áreas um pouco distantes das suas moradias, onde ela faz o manejo da biodiversidade aí há muitos anos. Só que ela não tem o domínio dessa terra. Essa terra já foi grilada e ocupada pelo agronegócio. Então, muitas das comunidades estão ficando confinadas dentro de um mar de monocultivos e estão aí conservando suas pequenas áreas de cerrado. Então, o impacto é muito direto. Mas, assim, se a gente quisesse mesmo que o Brasil fosse uma potência no mundo dos produtos da sociobiodiversidade, tá aí. Todos os biomas brasileiros têm muito a oferecer em castanhas, frutos, sementes, fibras, para artesanato, para alimentos funcionais, para medicamentos, para a construção de casas, mas a gente realmente vive nessa dualidade entre a produção a larga escala e a conservação da natureza, em que você não pode tirar uma árvore. Isabel, estou bem satisfeita, queria te deixar livre para fazer algum comentário de alguma coisa que eu não perguntei. Não, eu só queria comentar assim, que nos dados do MAP Biomas de 2020, sobressaiu muito o estado do Maranhão, como um estado que foi muito desmatado. E não costuma ser um estado que tem muita atenção na mídia para a questão do desmatamento, né? O arco do desmatamento, o Mato Grosso figura ali muito mais, o Pará, etc. O Maranhão, ele em 2020, ele figurou como o estado que mais desmatou cerrado. E a gente precisa dar uma atenção para isso, a gente precisa falar nisso e constranger o estado do Maranhão. Obrigada por assistir essa entrevista. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube.